Graça e a paz. Graça e a paz. Amém. Deus é bom. Como é bom estar na presença do Senhor. Você se alegra por estar na presença do Senhor? Você sabia que o véu foi rasgado para que você tivesse acesso? Vamos adorar mais um pouquinho essa parte, eu te entrego tudo? Vamos cantar. Eu quero que você feche seus olhos. Declare isso ao Senhor. Levante suas mãos nesses momentos. Que existe em mim, eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo em mim. Será que você pode dizer isso para o Senhor? Eu te entrego tudo que há em mim, eu te entrego tudo que existe em mim, eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo em mim. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração. E suba a ti um bom perfume. Aleluia. Quero orar com você essa noite. Feche seus olhos. Pai, obrigado por cada pessoa que está aqui nesse lugar, Senhor. Senhor, nós queremos dizer quanto você é bom. E quanto as tuas maravilhas têm nos cercado. Quanto as tuas misericórdias têm nos acompanhado. Senhor, eu declaro sobre cada pessoa que está nesse lugar, que saiu da sua casa, que veio para cá, Senhor, em busca de resposta. Eu declaro agora a tua resposta, Senhor, sobre a vida deles. Senhor, o que eu vinha ministrar aqui não seja algo de mim, mas que seja algo do teu Espírito. Senhor, que corações que estavam, Senhor, sem saber o rumo de suas vidas, que eles encontrem nessa noite, Senhor, o caminho aberto pelo teu sangue. Obrigado, Pai, obrigado, porque eu já vejo pela fé pessoas aqui encontrando o seu propósito, encontrando o seu chamado. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus eu oro, amém. Obrigado, louvor. Pode se sentar. Aleluia. Aleluia. Gente, hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre algo muito importante na vida cristã, que é o chamado. Quantos aqui tem um chamado? Você tem um chamado. Diga assim para o seu irmão: você tem um chamado. Mas antes de a gente começar, eu queria que você declarasse assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Não, tá fraco. Vamos declarar: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aí você vai olhar para o irmão do teu lado com aquele dedo profético, aponte para ele, diga assim: você foi chamado para um tempo como este. Nada vai te calar, nada vai te parar. Aponta ainda o dedo para essa pessoa e diga assim: você é nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Você foi chamado. Você é um projeto de Deus. E você tem um propósito. Quem crê nisso? Você crê mesmo? Amém. Gente, muitas pessoas chegam para mim. A gente lá no Ministério de Adolescentes, muitos adolescentes chegam para mim e perguntam: Felipe, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus tem um chamado para você, sabe? E eu gosto de responder sempre quando um adolescente ou um jovem chega para mim perguntar se tem um chamado ou não, fazendo outra pergunta. Eu pergunto sempre assim: você acha que Deus
cria alguma coisa à toa? Você acha? Deus cria algo em vão? Eu sempre pergunto isso. A resposta é o quê? A resposta é o quê? Não. Deus não cria nada em vão. Deus tem um propósito. Ele criou tudo para um propósito. Então eu tenho uma notícia boa para você que chegou aqui essa noite. Você tem um chamado a trilhar nessa terra. Você tem um chamado a viver. E talvez você esteja questionando que às vezes Deus não tem algo para você. Mas você sabe que é só coisa da sua cabeça? Deus não quer que você exista. Deus quer que você viva o propósito que você foi chamado. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, você pode ver que o apóstolo Paulo, ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e que estão debaixo de um propósito. Diga assim: eu estou debaixo de um propósito. Sabe, tem muita gente achando que chamado é pregar, é cantar, é quem tem apenas uma habilidade a estar diante de um púlpito, né? Ah, é tão bonito a gente estar aqui adorando, ter os ministros, um ministro aqui falando da palavra de Deus, ou um ministro cantando. Tem muita gente que acha que chamado é só isso. Mas na verdade, deixa eu dizer uma coisa para você: aonde Deus te estabelece, é ali onde seu chamado vai acontecer. Aonde você está, no seu trabalho, na sua escola, na sua rua, no programa com seus amigos, indo para um cinema, indo para uma lanchonete, Deus tem um chamado para você, sabe? E nós precisamos entender isso, porque se nós vivermos a nossa vida só levando a vida, nós perderemos esse sentido de saber qual a nossa significância nessa terra. E existe muito mais além de conquistas ou propostas pessoais que a gente vem a trilhar. Sabe, isso não é ruim. Você tem eu tenho propostas de virar isso, fazer aquilo. Mas a vida com Jesus é muito mais do que propostas pessoais. É muito mais daquilo que você pensa em fazer. Sabe, não é errado, como eu disse para você. Mas existe uma razão muito além, que se encontra na pessoa de Jesus, onde nós de fato encontramos o significado da nossa vida, é conhecendo a Jesus. E sabe, eu costumo dizer que eu me lembro que eu tinha um amigo, e esse amigo era muito louco. Sabe aquela pessoa que tem um corte de cabelo bem louco, que usa uns brincos bem loucos, umas tatuagens bem assim escandalizante. Não que tatuagem, sabe, isso vai mudar alguma coisa na pessoa, mas bem visível. Eu tinha um amigo que ele era basicamente, eu olhava assim para ele e dizia: nunca essa pessoa vai se converter. Nunca. Nunca essa pessoa vai chegar numa igreja, vai assistir um culto. Mas um tempo atrás, depois de não ter mais contato com esse amigo, eu encontrei as redes sociais dele. E por incrível que pareça, ele me contou que... Ele não me contou, na verdade, eu vi nas redes sociais dele, mas é como se ele estivesse me contando tudo que ele estava postando nas redes sociais, que ele teve um encontro com Jesus. E sabe, eu nunca imaginaria que aquela pessoa se tornaria um pastor. E ele era um pastor. Aquela pessoa que você menos espera, que entra na igreja, que eu me lembro que eu fui conversar com ele depois, ele disse: eu entrei na igreja, não acreditava em nada do que era falado, mas ele não sabia que ele estava ali por um propósito. Ele entrou naquele lugar por um propósito. E deixa eu dizer, Deus não faz nada. Deus não vai fazer nada sem um propósito. E ali eu vi esse jovem, ele se converteu, ele estava sendo pastor. Isso me alegrou bastante. Ele encontrou o chamado dele. E sabe, talvez você chegou ainda aqui nesse momento, na igreja, ainda não saiba o que você vai fazer no corpo de Cristo. Mas eu vou repetir mais uma vez para você: Deus não chamou você para existir. Deus criou você para um propósito, para um chamado. Aí você faz assim: Felipe, como é que eu faço para viver o chamado de Deus?
A primeira coisa que eu quero dizer para você: você precisa conhecer o Senhor. Lá em João capítulo 8, eu queria que, se pudesse colocar aqui, João capítulo 8, versículo 32, um versículo extremamente conhecido. Diz assim: e conhecereis, é muito conhecido, né? E conhecereis a verdade, João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos dizer isso? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, o mundo atual tem dito que verdade é uma ideia, é um conceito. Verdade não é uma ideia. Verdade não é um conceito, não é um pensamento. Verdade é uma pessoa. Quando João, coloca aí novamente esse versículo, por favor. Quando Jesus falou isso, e conhecereis a verdade, ele está falando, você precisa conhecer, não é entender. O versículo não está dizendo entendereis a verdade, está dizendo conhecereis. Ou seja, a verdade é uma pessoa, e a verdade pode ser conhecida. E a verdade é Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quanto mais você conhece da verdade, mais você pode usufruir em liberdade nessa terra. Ah, Jesus. A verdade não é um conceito, a verdade não é uma ideia, a verdade é Jesus. E você não precisa entender, irmão, você só precisa conhecer. Tem muita gente hoje nas redes sociais: eu tenho a minha verdade e você tem a sua verdade, e as verdades não são incompatíveis e está tudo bem. Não está tudo bem. A verdade é essa pessoa, é Jesus. E deixa eu dizer uma coisa para você. Lá em Oséias capítulo 6, versículo 3. Pode colocar aí para mim na parte A. Oséias capítulo 6 e versículo 3. Diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Para você viver o seu chamado, jovem, escute isso. Para você viver o seu chamado aqui na terra, você precisa conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Sem saber quem Ele é, você não vai poder dar um passo. Você precisa entender, assim como também Jesus diz lá em João capítulo 10, versículo 14: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Quem está falando isso é Jesus. Jesus conhece quem são os dele, Ele sabe. Então nós precisamos conhecer o Senhor. Por que Jesus está falando dessa forma? Porque Ele quer que nós tenhamos um relacionamento pessoal com Ele. E porque aí você pergunta, na verdade, por que precisamos ter um relacionamento pessoal com o Senhor? Porque a razão da nossa existência depende do quanto a gente conhece Jesus. Depende do quanto você se aprofunda. Sabe? Assim como nós temos um propósito, um chamado, Jesus, Ele teve um propósito nessa terra. Lá em João capítulo 6, versículo 38, eu queria que colocasse João 6 e 38. Diz assim: eu quero que vocês entendam algo. Jesus tem um propósito também. João capítulo 6, verso 38. Eu vou ler para vocês. Porque eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Sabe quem foi que falou isso? Vocês sabem? Quem falou isso? Quem falou isso aqui? Bora, adolescente, jovem, quem falou isso aqui? Jesus disse: eu desci do céu, não para fazer o que eu quero, mas para fazer a vontade de Deus. Jesus tinha um propósito. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele abre mão de sua glória, ele se faz semelhante a um homem, ele se esvazia, ele se torna um servo. E deixa eu dizer, o propósito de Jesus não era um propósito de glamour, não era um propósito de fama.
O propósito de Jesus era um propósito de restauração, um propósito de ressignificação, um propósito de redenção. E ele cumpriu. E assim como ele cumpriu, Jesus quer que você cumpra o seu propósito. Talvez Satanás esteja mentindo para você quando você chegou aqui nessa noite, que já deu. Ah, não vale a pena eu estar naquela igreja. Ah, não vale a pena eu me esforçar tanto. Ah, não vale a pena tudo isso que eu estou vivendo. Sabe por que Satanás às vezes chega no nosso ouvido e mente para nós? Porque muitas vezes nosso olhar está na retribuição das pessoas. E quando as pessoas, elas nos retribuem de uma forma que é diferente daquilo que a gente imaginava, quando as pessoas começam a nos ignorar, até mesmo dentro da igreja, a gente vai ser levado por essa mentira de Satanás, que não vale a pena. Mas eu quero dizer uma coisa para você, se você chegou essa noite, e talvez você esteja com esse olhar nas pessoas. Deixa eu dizer algo para você de Deus: tire o olhar das pessoas. Não se importe se vão ignorar você. Não se importe se não vão retribuir com um sorriso. Você vai olhar para o céu e dizer: eu estou aqui porque aquele que me chamou, ele é fiel para cumprir o propósito que ele estabeleceu. Agora, neste momento, eu quero ler algo com vocês que está lá em Isaías 6. É uma passagem do Antigo Testamento. Um profeta, Isaías, ele teve um encontro, ele teve uma visão do trono de Deus. Eu queria que colocasse aqui Isaías 6, versículo 1. Eu quero ler, que eu quero tirar coisas desse texto. Embora que esse texto esteja na antiga aliança, era algo que ainda estava sobre a sombra, mas ele tem muitas coisas para nos trazer como reflexão. Olha aqui, preste atenção. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Preste atenção nessa visão. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voava. Olha que coisa sinistra, né? Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. Você consegue imaginar esse serafim? Sinistro, né? Versículo 3: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 4: as bases do limiar se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim. Isaías quem está dizendo isso. Ai de mim, que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz, como se fosse uma pinça. Versículo 8: depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Você é grato pela palavra do Senhor? Você é grato por essa visão de Isaías? Vocês compreenderam a visão de Isaías? Isaías, ele teve uma visão aberta. E eu imagino que Isaías, ele estava em êxtase quando ele teve essa visão, porque ele viu o trono de Deus. E ele disse: um alto e sublime trono. A glória de Deus estava enchendo todo lugar. Eu imagino que Isaías ficou perplexo com essa visão. Sabe? Ele viu a grandiosidade do poder de Deus. Sabe? E não dá também para comparar o que ele viu, né? Aí você vê aí que Isaías tem a visão de ver Deus sentado num trono, uns serafins com aquelas asas estranhas, né? 6 asas. Aí você vê que de repente um desses anjos, que é serafim, pega uma brasa viva,
toca na boca de Isaías, né? E ele diz que ele se constrange com tamanha glória, dizendo: ai de mim, estou perdido. Mas eu tenho algo para dizer essa noite através desse texto. O que é que a gente vai aprender no que a gente viu aqui? Para viver o propósito, o chamado do Senhor, nós precisamos ser igual a Isaías. Nós precisamos ter isso que Isaías teve. Sabe, Isaías disse: eu vi o Senhor. Ninguém contou a ele, ele disse: eu vi o Senhor. Não foi uma notícia de alguém, não foi uma experiência do outro. Ele disse: eu quem vi. E talvez se você não cresce, eu peguei, a experiência era minha. A primeira coisa que eu entendo quando Isaías diz que eu vi o Senhor é que o chamado de Deus, ele é pessoal. O irmão Reagan, eu não me lembro qual livro que eu li, faz muito tempo, acho que desde o início, quando eu entrei aqui na Verbo, falou sobre isso, que o chamado de Deus é específico para cada pessoa. E quando eu tentei compreender isso, eu disse: não, então vai ter pessoas que vão fazer coisas que não vão estar no púlpito, vai ter pessoas que vai estar ali nos bastidores. O chamado de Deus é pessoal. E existe também, vocês sabem, um chamado coletivo, que na verdade é uma ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas o que eu quero dizer, uma coisa para você, jovem, é que o chamado de Deus para a sua vida é pessoal. Nós precisamos ser igual a Isaías, ter esse impacto, de ter essa experiência. Não que você vai ver a glória, o trono de Deus, não é isso. Entenda aqui para mim, entenda aqui o que eu estou falando. Mas que você vai ter um chamado pessoal, algo que você vai dizer: não foi um testemunho do outro, mas foi eu que tive a experiência de ver o Senhor. Aleluia. Porque muitas vezes nós cristãos, né, gostamos de ouvir muitos testemunhos. É muito bom, é maravilhoso. Mas quando a gente terceiriza a nossa experiência, olha o que eu vou dizer aqui para você. Quando você terceiriza a sua experiência, você vive o evangelho baseado em uma pessoa. Quando aquela pessoa errar, todo o seu fundamento vai cair também. Por isso que Isaías disse: eu vi, foi eu quem vi, ninguém tira o que eu vi. Sabe, nós não podemos questionar o que Deus fala ao nosso respeito. Tem muita gente na igreja que está há tanto tempo assistindo ministrações, sabe, como você está aqui no Inside, mas que ainda não teve essa experiência pessoal, esse encontro de ver o Senhor, de crer sem se basear em alguém, intermediários. Ei, deixa eu dizer algo para você: é Jesus que quer se apresentar a você. E Ele mandou o Espírito dele para morar dentro de você e sobre você. Ou seja, eu fico imaginando Isaías nessa época. Ele estava debaixo de uma sombra. O Espírito Santo não estava nele, morando nele. O Espírito Santo estava apenas sobre ele. E o Espírito não vinha sobre todas as pessoas. Se você for ler o Antigo Testamento, veio porque Isaías era um profeta, foi chamado para ser profeta. Mas o que é que Isaías tem que eu não tenho? Hoje nós temos o Espírito de Deus, a criatividade dentro de nós. E sabia que essa visão é pequena do que a gente pode ter hoje? Sabia que tem como a gente se comparar? Pode sim. A gente está num nível, numa aliança superior, muito maior do que a de Isaías. Mas olha o que aconteceu. Isaías viu a glória, o trono de Deus. No original, eu estava lendo esses dias, Isaías, a Bíblia quando fala, dizendo eu vi o Senhor, na verdade, no original diz assim: eu fui levado a enxergar. Eu fui levado a enxergar. Sabe, talvez algumas pessoas estejam jogando dúvidas sobre o seu chamado. Talvez nem você acredite no seu chamado. Mas eu tenho algo para dizer para você.
você precisa exercer fé no seu chamado. Você precisa exercer fé naquilo que Deus falou para você. Porque se você nem acredita, as pessoas não vão acreditar. Como é que você não defende algo que você nem mesmo acredita? Talvez você chegou aqui, o Espírito Santo falou algo para você, usou alguém, pode também usar, né, profetas, e você mesmo nem acredita naquilo que Deus usou uma pessoa para falar para você. Aí eu pergunto a você, você acha que outra pessoa vai acreditar? Você que tem que defender aquilo que Deus falou sobre você. E por que muitas vezes nós não estamos vivendo o chamado de Deus nas nossas vidas? Porque nós não acreditamos naquilo que Deus falou ao meu respeito, ao seu respeito. Você tem que ser o primeiro. Sabe por quê? Você está dizendo isso, Felipe? Porque Deus já está lá no seu futuro. Ele já vê o que você iria fazer. E eu fico me lembrando de Jó. Jó, num momento da vida dele, ele disse assim: eu falei de coisas que eu não consegui mensurar. Eu falei de coisas que eram grandes demais para eu explicar. Mas Jó, se você ver lá no capítulo 42, que é um dos o último capítulo do livro de Jó, ele diz assim: eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Parece Isaías falando: eu vi o Senhor. Jó está dizendo: agora os meus olhos te veem. Sabe, Jó, da mesma forma de Isaías, teve um encontro. E a revelação que eu tenho para dizer agora para você é que talvez agora, assim como Jó disse isso, eu vou traduzir o que Jó disse. Antes eu estava vivendo por intermediários, mas agora eu que vi, eu que provei aquilo que o Senhor falou. E vou falar mais uma vez para você, irmão, nós precisamos conhecê-lo. Porque quanto mais você conhece, mais você se liberta dos rótulos que pessoas talvez quiseram colocar em você. Tem gente que não está vivendo o propósito nessa terra. Tem gente que está apenas reproduzindo falas. Tem gente que está apenas reproduzindo coisas de outras pessoas. Mas deixa eu dizer algo para você: se liberte dessas mentalidades. Se liberte dessas coisas que você tem que ser igual a fulaninho. Não, você é único. Deus te criou único. Você tem um chamado aqui nessa terra. E a unção que está sobre você, jovem, ela vai impactar. Quem aqui está me entendendo? Vocês estão me entendendo mesmo? Amém? Deus, Ele está tão preocupado com o nosso relacionamento com Ele, que eu me lembro de uma cena, quando Jesus, Ele fala para os discípulos assim: quem o povo diz que eu sou? O que é que o povo estão dizendo aí fora que eu sou? Aí um deles responde: mestre, dizem que você é Elias, dizem que você é um profeta. Aí eu acho engraçado quando Jesus muda a pergunta: e vocês? O que vocês dizem o que eu sou para vocês? Vocês que estão do meu lado nessa caminhada, quem eu sou para vocês? Aí eu me lembro da cena de Pedro se levanta e diz: mestre Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde assim para ele: não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai. Se você sabe o que eu entendi quando Jesus disse não foi nem carne nem sangue? Aí Jesus responde dizendo o quê? Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ou seja, se você conhecer quem eu sou, Jesus está dizendo para alguém aqui: se você conhecer quem eu sou, eu revelo quem você é. Escute isso: se você conhecer quem eu sou, eu vou revelar quem você é, a sua identidade verdadeira. Sabe, eu amo chamado profético, mas tem gente que está atrás todo o tempo de uma palavra de pessoas.
Sabe, Deus está ali no teu interior falando coisas que estão na tua frente e você não acredita. Você precisa de intermediários, de usar alguém. Não que isso seja ruim, mas tem coisas que estão na sua frente. O seu testemunho interior, como Paulo diz, o homem interior do coração fala, 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 e você, igual um cara de paisagem, não entendendo. Deus te trouxe aqui para você entender que o seu chamado depende de você estar ativo, está sendo guiado pelo Espírito. O que é que lá em Romanos 8 diz também? Aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Você precisa entender isso, jovem. Sabe, Deus quer que você enxergue o que Ele pensa de você. Lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz assim: pois eu sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito, pensamentos não de mal, mas de paz, para que você venha dar o fim que se espera. Ninguém pode tirar as experiências que eu vivi com o Senhor. E eu me lembro de Davi. Davi chegou para lutar. Quem conhece Davi aqui? Todo mundo conhece, né? Davi foi chamado também até para lutar contra aquele filisteu que amedrontava o exército, de Deus, de Israel. Quando Davi disse eu vou, Saul disse vai não, que você é moço e ele é homem de guerra. Aí eu me lembro quando Davi diz: eu enfrentei o urso, eu enfrentei o leão. Esse filisteu é só mais um. É só mais um. Davi tem experiência. Só Deus sabe os leões que você enfrenta. Só Deus sabe os ursos que você enfrenta. Ninguém sabe. Davi. E mesmo assim você sabe o final da história, né? Não foi uma crítica de Saul que ia desestabilizar Davi. E também não é um filisteu que vai desestabilizar aquele em quem Deus chamou. E Isaías teve basicamente quase esse mesmo encontro, gente. Ele faz uma exclamação. Quando ele contempla a glória de Deus, ele diz o quê? Ai de mim, estou perdido, porque eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo que também tem lábios impuros. Sabe, quando a glória de Deus se manifesta, aquilo nos constrange. Eu imagino que da mesma forma como Isaías teria ficado constrangido, eu acho que eu ficaria constrangido também. E eu não sei vocês. Mas ele foi constrangido. Aquilo poderia ser até um impedimento para que Isaías não vivesse o chamado dele, sabe? Por olhar suas falhas, seus erros. Mas o seu passado, ou aquilo que você vive, que talvez seja suas falhas, seus erros, não é um empecilho para Deus mudar a tua história. Sabe, minha falha, ela impede se eu permanecer nela. Se eu ficar falhando, vai impedir mesmo o chamado. Quem se lembra aqui de Pedro? Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus disse que ele ia negar 3 vezes. Não, vou não, Jesus. Quando aconteceu o momento da crucificação, Pedro andando no meio da rua, imagina, naquela época. Vixe, é um dos dele. Eu não sou. Não, mas você fala como ele. Eu não sou. Mas tu era um deles. Eu não sou. Aí, cocoricó, né? Porque o galo cantou. Pedro era um desses. E o que é que acontece? Que a Bíblia diz que Pedro fica amargurado. E ele volta para o lugar que ele não deveria voltar. Ele volta lá para a pescaria de novo. E o que é que acontece? Depois que Jesus ressuscita, morre e ressuscita, Jesus vai lá atrás de Pedro e diz: Simão, tu me amas? Aí Pedro: eu te amo, Senhor. Aí Jesus pergunta mais uma vez: Simão, tu realmente me amas? Aí: eu te amo, Senhor. Aí Jesus pergunta mais a terceira vez: Simão Pedro, tu me amas? Tu realmente me amas? Aí ele fica com aquela cara,
Eu te amo, Senhor. Aí Jesus responde: então apacenta minhas ovelhas. O que é que eu entendo com isso? O teu passado, aquilo que você viveu, não vai impedir no teu chamado. O fato de você ter errado não vai abortar o plano que Deus te colocou aqui nessa terra para ser cumprido. Não vai ser abortado. Pedro era um exemplo. Jesus não... Se ele não quisesse ir atrás, ele não iria não. Mas Jesus, ele se lembra de você. Talvez você chegou aqui essa noite achando que ninguém se lembra de você. Eu tenho algo para dizer. Jesus se lembra de você. Ele se lembra, jovem. Não são os teus erros que vão te definir. O teu passado não vai te definir. Deus não quer que você permaneça no erro. E talvez você se sinta incapaz. Moisés também se sentiu incapaz. Eu estou citando esses nomes porque são pessoas da Bíblia que eu vejo mais interessante para ver o chamado deles. Moisés se sentiu incapaz. O povo clamou e Deus queria libertar o povo. Escolheu quem? Moisés. E Deus mandou Moisés ir lá no faraó para libertar o povo, para dizer que vai libertar o povo, que era para o faraó libertar o povo que estava em escravidão. O que é que aconteceu? Moisés foi dizer: não, Senhor, não dá certo não, que eu não sei falar. Mas o que é que Deus disse para Moisés? Diga que Moisés, eu estarei contigo, e diga que eu sou o que mandou você aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você não esteja... eu não estou apto para viver aquilo que Deus quer que eu viva. Eu não estou apto para me tornar um líder. Eu não estou apto para me tornar uma pessoa atuante na igreja. Deixa eu dizer algo para você. Pelas suas forças você realmente não está apto. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, fala sobre uma palavra chamada graça. Graça significa favor, capacidade que vem dos céus. Há uma graça sobre você, uma graça que se aperfeiçoa na fraqueza. Há uma graça que te salva, que te tira daquele lugar de incapacidade e coloca você como basicamente um vencedor. Felipe, mas eu não tenho talento. Não tem nada a ver com o seu talento, mas tem a ver quanto você se rende na presença de Deus, o quanto você está se rendendo ao Senhor, porque o chamado não é sobre você, o chamado é sobre Ele. E Isaías olha e diz: eu estou perdido, ai de mim, Senhor. A deficiência de Isaías é engraçado, que ele percebe, a deficiência que Isaías percebe dele mesmo, não é no pé, não é na mão, não é na cabeça, é aonde? É aonde? Na língua. Ai de mim, Senhor, que tenho lábios impuros na boca. Mas por quê? Mas por que na boca? Porque Isaías foi chamado para ser profeta. E a boca... Engraçado, quando a Bíblia diz que vem uma brasa viva do altar, e é colocada na boca de Isaías, e ali há uma purificação. Eu fico imaginando nos dias atuais, o Senhor nos purificando, nos trazendo a memória, que a gente pode sim, que não há algo que nos condicione. Não, essa brasa viva, eu até gosto de trocar. É como se fosse o Espírito Santo hoje em nós, que nos dá a capacidade de viver e mais além. Essa brasa viva limpou a boca de Isaías. E deixa eu dizer uma coisa para você: Satanás vai tentar paralisar o teu ministério, o teu chamado. É nesse lugar que você vai utilizar. Quer um exemplo? Talvez você foi chamado para louvar. Vai haver talvez impedimentos na sua voz. Mas você tem que lembrar de uma coisa: maior é o que está com você. Maior é quem está em você.
Quando Isaías vê a condição dele e vem essa brasa viva, o fogo de Deus. A Bíblia fala, referente ao Espírito Santo, que o fogo, ele vem para purificar, assim como o ouro é remetido em altas temperaturas para ser purificado. E deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, ele deixou Isaías ver tudo isso. Mas se Isaías não quisesse seguir o chamado dele, ele não iria não. Sabia disso? Se ele não quisesse. Outra coisa que você tem que aprender, o teu chamado, você jovem, precisa decidir viver. Não é mais ninguém, não é ninguém que vai fazer isso por você. É você mesmo. E Deus tem um chamado. Deus está chamando. Deus está chamando hoje. Eu sinto uma percepção no meu espírito. Deus está chamando nesse lugar. Deus está chamando naquela rua. Deus está chamando você naquela igreja. Deus está chamando você naquela escola. Deus está chamando você naquele trabalho. Deus está chamando. E quem estiver com os ouvidos abertos responderá igual Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Eu estou disposto a viver totalmente para ti. Porque assim como o apóstolo Paulo disse, hoje para mim o morrer é lucro. Porque hoje eu não estou debaixo mais de... O império das trevas foi retirado. Hoje eu estou num reino que não é um reino físico, é um reino inabalável. O reino do Senhor não é físico, não é um lugar. O reino do Senhor é o poder de Deus, o poder do Evangelho. E o Evangelho significa boas notícias. Jovem, você foi chamado nessa noite para levar as boas notícias. Você foi chamado para reconciliar. Você foi chamado nesse tempo. E talvez você ache isso um clichê. Eu já escuto isso tanto, Felipe. Nas redes sociais, no TikTok, no Instagram. Pessoas falando. Mas Deus está chamando para você viver a experiência que Isaías teve, de você mesmo ver e não precisar de intermediários, não precisar de alguém na sua fé para você viver aquilo que Deus chamou para você viver. Deixa eu dizer, a única pessoa que tem que estar com você é Jesus. Ele é o único intercessor, pode ser o nosso intermediário, é Jesus. E deixa eu dizer algo para você. Você não chegou aqui em vão. Eu vejo no meu espírito ministérios que estão travados. Mas que o Senhor chama hoje você para sair desse lugar de destravar, para viver algo novo. Quantos aqui estão crendo nisso? Você está crendo nisso mesmo? Você acha que sua vida é algo comum? Você está aqui é algo comum? A Bíblia diz em Romanos que todos os dias nós éramos, antes de estar aqui na igreja, antes de ter aceitado o convite da salvação, todos os dias nós éramos entregues à morte. Nós éramos como ovelhas preparadas para o abate. Nós estávamos indo por um caminho que nós estávamos seguindo para a morte. Mas Jesus, Ele foi essa ponte que nos trouxe de volta, que nos recriou, né? Que nos regenerou. E agora o que você está fazendo com o Espírito Santo dentro de você? Eu pergunto isso para você. O que é que você está fazendo com o Espírito Santo dentro de você? Alguém se lembra o que é que Deus fez quando Ele criou o mundo? O que é que Deus fez? Ele fez o quê? Alguém sabe que diz mais alto? O que é que Deus fez quando foi criar o mundo? O que é que aconteceu para esse mundo ser criado? Falou. Ele disse. Ele falou.
E o que é que tu está com medo de uma adversidade? Se você tem um Espírito que criou o mundo, o Espírito de Deus é Deus. Você carrega Deus dentro de você. Então algo que tenta te impedir no teu chamado é pouca coisa. É pouca coisa, eu digo com firmeza para você, porque eu sei que uma das provações que nós viveremos nessa terra, uma das sofrimentos que a gente vai ter nessa terra, é da perseguição, que é um sofrimento bíblico. Talvez você seja até perseguido na tua escola, no teu trabalho, mas deixa eu dizer uma coisa para você, você não vai ser desanimado, você não vai ficar abatido, você não vai morrer, mas você vai se levantar diante de tudo isso, e você vai viver, eu tenho um chamado e vou cumpri-lo. Diga isso com fé, diga, eu tenho um chamado e eu vou cumprir. Você crê nisso? Aleluia. Eu queria nesse momento, eu queria orar por jovens, adolescentes, jovens e adolescentes, que acham que ainda não descobriram seu chamado. Não tenho essa permissão, Juninho? Que ainda não descobriram seu chamado, ou que ainda estão em dúvida. Eu quero orar por você. Você pode vir aqui à frente, que ainda você está em dúvida sobre o seu chamado. Eu quero orar por você, quero que o Senhor direcione tudo o que Ele tem para fazer sobre você. Ah, Felipe, eu ainda não sei o que é que eu vou fazer no reino de Deus. Venha, eu quero orar por você. Tem alguém? Eu ainda tenho umas dúvidas. O Senhor quer te trazer a luz. Amém? Só Pietra? Amém. Vamos ficar de pé? Quantos aqui já são batizados no Espírito Santo? Todos são batizados no Espírito Santo? Eu queria que você orasse em outras línguas. Você que fala em outras línguas, ore em outras línguas. Cadê os desbravadores para orar em outras línguas também? Eu queria orar por vocês como apenas para que o Senhor direcione, porque é o livre-arbítrio, vocês que escolhem para onde vocês vão. A palavra de Deus é uma lâmpada para onde você vai. Ela ilumina o caminho. E eu sei que o Senhor vai abrir os olhos espirituais, iluminar, trazer iluminação àquilo que ainda está meio denso, com escuridão. Ele vai trazer a luz. E eu creio que hoje você vai sair daqui como um agente de Deus, preparado para estar batalhando nessa terra. Amém. 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 Vamos orar por eles. O louvor vai cantar uma canção. Canta aquela última, eu me entrego tudo. Amém. Vamos orar por ele. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida dessas minhas irmãs, Senhor, que estão aqui. Senhor, elas estão aqui, Senhor, tentando entender o chamado delas. E eu sei, Pai, que o Senhor vai trazer luz. Eu declaro agora a luz sendo como destravando, Senhor, chamados, trazendo, Senhor, saindo da escuridão, e a tua luz, Senhor, trazendo a resposta para a vida das minhas irmãs, Senhor, que estão aqui. Senhor, eu declaro que esses chamados, essas meninas que estão aqui, Senhor, elas serão, Senhor, agentes teus nessa terra. Senhor, elas brilharão na escola, no trabalho, se elas quando forem trabalhar ou se trabalharem, elas estarão nas ruas delas, Senhor, sendo essa luz e esse sal, Senhor, sobre a terra. E eu sei, Senhor, que talvez se o inimigo tentou confundi-las, nós declaramos agora o cancelamento dos planos de Satanás para a vida delas. Agora eu declaro cancelados os planos do inimigo. Ele não vai surgir, mas a tua palavra vai trazer graça e iluminação sobre a vida delas. Pai, em nome de Jesus, eu oro por famílias que estão também sendo aqui representadas, que ajudem, Senhor, nesse processo,
Que não haja nenhum impedimento em casa. Em casa, Senhor, que coisas que ainda precisam ser ajustadas. Em nome de Jesus, eu declaro sendo ajustada. Em nome de Jesus. Rebrabraçodrocondorobros. Shebrabrabraçorobobobos. Drebababacedrecandarabrabras. Remamamachou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Saindo das quatro paredes, encontrando seu chamado também do lado de fora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, uma unção dobrada para conquistar aquilo que quer ser conquistado. Em nome de Jesus, a tua palavra, Senhor, vai iluminar, está iluminando. Em nome de Jesus, a paz, o entendimento. Trazendo luz. Luz. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado, seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração e suba de um bom perfume. Aleluia. Aleluia. Eu quero saber se tem. Posso fazer um momento da. Tem alguém aqui? Obrigado, meninas. Tem alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus como seu único Salvador e quer tomar essa decisão? Eu quero orar por você. Tem alguém aqui que quer tomar essa decisão hoje? Levanta sua mão que eu quero orar por você. Amém. Vem aqui, jovem. Queremos orar por você. Aleluia. Emanuel, acompanhe ele. Vem aqui. Aleluia. Como é seu nome? Gabriel. Vamos orar pela vida de Gabriel. Tem mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? A Bíblia diz assim: todo aquele que está cansado e sobrecarregado, eu darei alívio. Deus está te dando alívio, Gabriel, hoje. Deus está abrindo uma nova estação sobre a tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus é fiel. Vem aqui, Érica. Aleluia! Vem aqui, Aninha. Cadê a Aninha? Está aqui? Vem aqui, Júlia. Fica aqui do lado de Érica. Aleluia! Deus é fiel. Deus é fiel. Sabe, o Senhor diz assim: eis que estou à porta, e aquele que bater, eu estou batendo a porta, e aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Eu tenho algo para dizer para vocês. Deus está inaugurando uma nova estação. Sabe, o medo às vezes ele tenta nos paralisar, mas há algo dentro de você que vai te inspirar. E sabe, Érica, as respostas que você tanto procura estão dentro de você. Está dentro de você. Os frutos do Espírito estão em nós, amém? Estão em nós. Mas a inspiração que vai vir, eu vejo Deus trazendo inspiração para você, para esse tempo. E tem coisas que você, eu vou dizer mais específico, no teu financeiro, que vai mudar por inspiração que Deus vai trazer dentro de você. Por uma simples oportunidade que você teve nesse lugar e você disse sim, o Senhor vai honrar, porque Ele é galardoador. Amém. Vamos orar pela vida de Gabriel e de Érica. Amém.
E estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, oramos pela vida desses jovens, Senhor. Nós queremos dizer, Pai, como nós somos agradecidos, porque essa palavra teve proveito. Porque o Senhor não abandona os teus filhos. O Senhor dá uma nova história. O Senhor faz, Senhor, com que toda aquela veste do passado seja trocada por vestes novas. Eu declaro agora, no nome de Jesus, todo excesso de passado na vida dos meus irmãos, todo excesso de passado, eu dou uma ordem agora, batendo em retirada. O passado não vão definir quem são vocês. Senhor, escreve o nome dele nos livros da vida. Senhor, faz agora o que o Senhor tem para fazer na vida deles, na vida da família. Em nome de Jesus, amém. Eu só queria que vocês declarassem assim, digam assim, repitam comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Espírito Santo, faz morada em mim. Eu sou teu e tu és meu. Amém. Abrace eles. Amém. Aleluia. O céu está em festa. Receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração. Que suba a ti um bom perfume. Eu queria ofertar na vida dos meus irmãos Érica, Gabriel, esse livro Vimos e Ouvimos a Incumbência da Pregação de Israel Subirá. Aqui tem um caderninho para vocês anotar qualquer coisa. Gabriel, venha pegar o seu. Esse livro aqui fala sobre o chamado também. Eu creio que o Senhor vai... Pode ficar para você, que é seu. O Senhor vai fazer muito mais além do que pensamos ou imaginamos. Amém? Você está feliz? A Bíblia diz que o único momento que os céus ficam em festas, pelo menos na Bíblia, a gente lê, é quando alguém entrega a sua vida para Jesus. Amém? Obrigado pela oportunidade, Juninho. É uma honra estar nesse lugar. Quero agradecer a Larissa e Juninho, líderes do Inside. Honrem a vida deles. Deus abençoe. Amém?